Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibular, e também para militar, Enem, seja o que for. Por quê? O nosso curso de História, ele é um curso de História que ele é completo para qualquer tipo de prova que cai História. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, Istuçá, e o celular para mensagem, o 3291650267. História do Brasil, exatamente isso, professor. Aqui do lado está falando que é a história do Brasil. Ok. Nós estamos falando sobre revoltas do Brasil, parte 14. Nossa, professor, que tantas partes. Isso mesmo. Porque agora nós vamos entrar dentro das revoltas, dos movimentos sociais da Primeira República, onde nós estamos chegando em a reta finais de nossas revoltas do Brasil. Como eu falei para vocês, essas aulas de revoltas do Brasil vão desde revoltas do período colonial até revoltas da Primeira República. A Guerra do Canudos é uma delas. É um movimento social de caráter rural, beleza? Por quê? As revoltas, os movimentos sociais, as revoltas da Primeira República, que vai ter esse embasamento aí na República Velha, né, na Primeira República, vão ser divididos em duas partes. Revoltas no meio rural e revoltas urbanas. No meu Facebook, o Istiçá, pessoal, lá eu posto de vez em quando um quadrinho que eu montei e também vou postar no meu site do CHC, onde tem exercício em PDF, esse quadrinho, resumidamente, com essas revoltas da Primeira República. Ok? Beleza? Ok. Então vamos lá. No YouTube, o Istisattler. No YouTube, como você pode observar aqui, você entra lá no YouTube, você vai digitar Istisattler, vai aparecer esta coisinha aqui e você vai clicar aqui em playlist, né? Você vai entrar aqui, mas você vai clicar em playlist, aonde você tem Pulo do Gato, porque estas aulas aqui estão nessa pasta Pulo do Gato. Dicas SPSEC, resumão Enem, História da África, Meio Ambiente com o professor Igor, resumão Colégio Naval, resolução de exercício, História Geral, resumão PMPE, o SPSEC, resumão SPSEC, resumão ESO, YouTube, História do Brasil e também aqui o resumão História da América. Mas lembrando para vocês, essas aulas de revoltas do Brasil estão aqui em Pulo do Gato. Mas esta playlist aqui, que é de História Geral, esta outra playlist aqui de História do Brasil e esta outra playlist aqui de História da América são playlists, são pastas, aonde, como você pode observar aqui, tem 82 aulas muito completas mesmo. História do Brasil, 104 aulas, muito completas mesmo. E História da América, 25 aulas, muito completas mesmo. Tranquilo, pessoal? Então tá aqui. Ok, beleza? Vamos lá. Guerra de Canudos. Está aqui a Guerra de Canudos. Acontece aonde? Acontece aqui na Bahia. Tranquilo, beleza? E vai de 1896 a 1897, no governo do primeiro presidente civil eleito por voto direto, voto, aí nesse caso, é Prudente Moraes. Tranquilo? Mas, primeiramente, nós temos que observar a situação do Nordeste, principalmente a situação da Bahia, aquele contexto todo. Uma vida precária, fome, seca e etc. Por quê? Pessoal, a economia do Nordeste sofreu vários abalos, como você já sabe. E um desses abalos que vai prejudicar mais ainda será a diminuição na produção de algodão. Na Guerra de Sucessão, pessoal, você vai observar que os Estados Unidos vai entrar num conflito, né, entre eles lá, e o Sul, que fornecia algodão para a Europa, principalmente para a Inglaterra, vai ter essa parte de abastecimento cortada, né? E o Nordeste do Brasil vai começar a pegar essa ausência por causa da Guerra de Sucessão e vai começar a exportar algodão, principalmente para a Inglaterra. Beleza. Após a fim da Guerra de Sucessão, você tem a normatização das relações, principalmente com os Estados Unidos e Inglaterra, e entra em declínio essa produção. Aí nós temos um problema.
esses fazendeiros, né, nesse caso, eles vão começar a perder investimentos. Outra coisa que vai acontecer também são secas que vão acontecer prolongadamente em diversas regiões, que vão contribuir para esses problemas. E piorar ainda, em São Paulo, você tem o começo, né, o auge do café, e ainda mais no Amazonas, o ciclo da borracha. Com esse contexto todo, com falta de emprego e tudo mais, você tem um esvaziamento de mão de obra. Consequentemente, esses fazendeiros também perdem poder. Tranquilo? Aí nós temos complicações socioeconômicas diversas dentro do Nordeste, principalmente na Bahia, como situações de vidas precárias, fome, sede, seca, entre outros, né? É uma região, pessoal, que nós temos que entender uma coisa aqui muito interessante. A República veio, mas só que a República, dos seus ideais positivistas, elas não atendeu outras classes sociais. Eu gosto de frisar uma coisa muito interessante. A Lei Áurea, pessoal, foi muito importante para a história do Brasil e tudo mais. Foi ótima. Mas só que o problema é que ela não estendeu direitos, benefícios para essa população, né? Nesse caso, ex-escravos, para a República. Numa condição de que eles eram escravos, tinha o cuidado, assim vamos dizer assim, dos senhores, na República eles ficaram largados. Não teve uma política de inserção desses escravos dentro da economia, da política do Brasil. Eles ficaram marginalizados. Se optou pela mão de obra imigrante, um branqueamento, ao invés de você tentar tirar esses ex-escravos agora e recolocar eles em outras ordens, uma política de regulamentos e outras coisas. Tranquilo? Então, pessoal, a República, ela chega, só que ela não faz muitas mudanças que deveriam ser feitas. E era problema em várias partes do Brasil, esses problemas. Tranquilo? Aí, pessoal, começa a surgir pessoas com discursos miscigênicos, né, messianismos, né, aonde tinha a ideia da crença na vinda de um líder que ia salvar eles e tudo mais, né? Então, uma dessas pessoas é Antônio Vicente Mendes Maciel, o famoso e conhecido Antônio Conselheiro, né? Ele nasceu no Ceará, se eu não me engano, Quixerubim, filho de comerciantes e que queria que ele virasse padre. Só com problemas financeiros, ele exerceu várias profissões, né, por causa dos problemas financeiros, e depois de um tempo ele vira beato e sai a pregar e reconstruir igrejas, muros, cemitérios, entre outras coisas, pregando sobre Cristo e aquelas coisas e tudo mais. Até fixar nas margens do rio Las Barris, na antiga fazenda abandonada, criando o Arraial de Canudos. Aí nós temos um negócio aqui. Você tem, pessoal, mais de 20 a 30 mil pessoas que vão se realocar no Arraial de Canudos. Viviam do plantio e criação, ali repartindo e tudo mais. Aí vem os problemas, né? O que levou várias pessoas, né? Com isso, pessoal, você vai observar o quê? Esse sistema de miséria, fome, secas, vida precária, abandono por parte da República. Essas pessoas que estão abandonadas, elas veem no Arraial de Canudos uma salvação, né? E isso vai, de uma forma ou de outra, levar um temor aos fazendeiros. Por causa de quê? Esses fazendeiros pensavam que eles poderiam invadir, tomar e tudo mais, saquear. Por quê? Várias pessoas eram jagunços, né, de antigos fazendeiros e tinha esse problema, né? Então há o primeiro problema no caso aí da grande população que está formando e nesse discurso, né, de uma pessoa só que pode levar todo mundo para uma revolta e tudo mais.
O conselheiro também via o fim do padroado uma ofensa, a igreja não podia se separar. Aí vem uma coisa aqui que já é, no caso, vamos falar que Antônio Conselheiro pregava a monarquia, né? Os principais conservadores, liberais, tudo mais, profissionais. Por quê? Conselheiro vinha que o fim do padroado, a separação da igreja do Estado, porque a partir da República você tem a separação do Estado e da igreja. Ele via nisso um problema. Por quê? Isso não poderia ser feito. Era uma ordem divina ter essa união dos dois. Né? E ainda mais também condenava o casamento civil. Né? Então várias pessoas vão pensar que ele quer voltar à monarquia e tudo mais. A república era vista como contrária à religião. Mais ou menos isso que eu falei para vocês. Tranquilo? A pregação de conselheiro concorria com a igreja. Tá um problema outro aí. Então nós já vimos que os fazendeiros, vindo aquele monte de gente lá e tudo mais, tem o medo de eles se invadirem e fazer alguma coisa. Outra coisa, o discurso de Antônio Conselheiro, com o fim do padroado, que a república era vista como contrária à religião, dá tudo um discurso monárquico. Então eles vão falar que ele quer voltar com a monarquia. E terceiro, também, a pregação de Antônio Conselheiro carregava muita gente. O que o cara falava, o pessoal ia atrás. E a igreja via isso como um rebate, uma concorrência, uma formação de uma nova igreja, vamos dizer assim. Então, terceira coisa, problema com a igreja. E outra coisa, o governo da Bahia não aceitava a falta de pagamentos, a falta dos impostos, né? Porque Antônio Conselheiro falava que não tinha que pagar imposto nada. Beleza? Aí nós temos 4 problemas importantes com os fazendeiros, com a igreja, com o pessoal pensando que vai voltar à monarquia e com a igreja, aí nesse caso, como eu falei para vocês, e com o Estado, para a falta de pagamento. Então isso gera uma insatisfação e o pessoal quer derrubar o Arraial de Canudos. O que vai acontecer? O conselheiro ele ganha uma pá de madeira, né, um tantão de madeira lá para reconstruir uma igreja, construir uma igreja. Só que o juiz da localidade, se eu não me engano, de Juazeiro, não autoriza Antônio Conselheiro pegar essa madeira. O que Antônio Conselheiro faz? De qualquer jeito, eu vou pegar essa madeira. E isso leva um medo. O pessoal vai atacar. E, com esse pessoal todo falando contrário, começam a surgir as expedições. Foram 3, 4 expedições que, após, né, a primeira do Estado, 2 do Estado, a outra do governo federal, serão combatidas e derrotadas. Né? E aí está o problema. Né? Quando essa notícia chega, principalmente da expedição federal, que era derrotada, porque ela leva uma pá de gente, muita gente mesmo, e um arsenal muito grande e forte. E mesmo assim, são derrotados pelo Arraial de Canudos. Isso chega no Rio de Janeiro e, óbvio, gera um medo muito grande. O Arraial de Canudos fica falado. É formada uma última expedição que chega ao fim do Arraial de Canudos. Tranquilo, pessoal? Chegamos ao fim dessa aula sobre Guerra de Canudos e revoltas do Brasil. Valeu, pessoal!